A imagem de 7 homens negros com uma corda amarrada no pescoço e sendo conduzidos por outro homem remete às imagens da escravidão, em que escravizados acorrentados eram conduzidos para serem vendidos. Mas a foto de Louis Morier não é do tempo da escravidão. Ela foi tirada no século XX e revela uma cena da violência cotidiana que marca a vida das pessoas negras em nosso país. Fala galera, Joel Paviotti aqui. Hoje nós vamos falar de imagens. Imagens fazem a gente refletir sobre inúmeras coisas. Fernandão, coloca aí a imagem coletada em 1982 pelo excelente fotógrafo Louis Morier. E a outra imagem muito publicada nos livros didáticos brasileiros. Acho que vocês já notaram aí nessa análise, né, vendo essas imagens já na semiótica, que dá para fazer um paralelo disso aí. Então, vamos falar hoje nesse vídeo de como uma foto acendeu um debate e alterou várias coisas no Rio de Janeiro, tá? Bom, Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, no dia 29 de setembro de 1982, a capa do Jornal do Brasil estampou uma foto do fotógrafo Louis Morier, que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Ele rendeu o Prêmio ESSO, um dos mais importantes prêmios do jornalismo brasileiro. Como vocês podem ver na imagem, em primeiro plano, o canto esquerdo está um policial que segura uma corda na qual 7 homens negros estão amarrados pelo pescoço. É isso mesmo. O título da fotografia é, abre aspas, batida policial nos morros do Rio de Janeiro, fecha aspas. O Jornal do Brasil descreveu o que aconteceu na imagem, que tanto repercutiu. Louis Morier, o fotógrafo, e seu amigo jornalista José Paulo da Silva, o J. Paulo, passavam de carro na estrada Grajaú-Jacarepaguá, próximo ao morro de uma favela carioca, quando viu um camburão policial estacionado. Os caras viram. O J. Paulo, amigo do Louis Morier, pediu para o motorista parar e foi andando pelo mato para ver o que estava acontecendo. J. Paulo, inclusive, era negro e na hora teve uma visão do que estava ocorrendo e o que poderia significar aquele registro. Assim como Morier também teve, né, essa visão por ser um fotógrafo bastante experiente e habilidoso. A primeira lente do fotógrafo é sempre os olhos dele. O fotógrafo, então, Louis Morier, fez uma sequência de registros. Na primeira imagem, os homens negros estavam sentados no chão com os pescoços amarrados. Depois, eles receberam a ordem do policial para se levantarem e foi essa cena que foi para a capa do jornal. Em seguida, galera, há uma imagem dos homens sendo levados para dentro do camburão, tá? A foto, ela choca, pessoal, por quê? Tá? Simbolicamente. Tem gente que vai ver essa foto e não vai chegar porra nenhuma, eu sei disso, porque tem gente que não enxerga mesmo, mano. É uma galera que para eles é tudo racional e nada é simbólico. Bom, a foto choca porque apesar de ter sido tirada no início dos anos 80, ela remete à escravidão, remete à época que homens e mulheres negros eram arrancados de sua terra natal, acorrentados e vendidos para serem escravizados. Um momento do Brasil que durou 3 séculos praticamente. Nos livros de história, encontramos imagens bem parecidas. O pintor Debré, por exemplo, que era um pintor francês, retratou cenas como a foto de Morier. Diversos livros trazem essas gravuras com imagens semelhantes, como a gente já mostrou no comecinho do vídeo. Durante o período da escravidão, galera, negros acorrentados pelo pescoço eram muito comuns. Eles eram tratados como mercadorias, como gado, por exemplo. Eles eram acorrentados pelo pescoço e amarrados pelo pescoço e andavam em filas como os homens retratados na imagem. Tirada quase 100 anos depois da abolição da escravidão no Brasil, né, em 1982, 100 anos seria em 1988, a fotografia retrata uma cena que remete imediatamente à escravidão e mostra que o negro continuava ainda vítima da violência policial e que sofria, né, desde a época da escravização. E outra, os caras ali, foi comprovado que eles eram suspeitos pela cor da pele dele. O povo negro ainda é vítima em potencial da violência policial, não tem como mentir, isso daí as estatísticas não mentem. Depois de terem todos os seus direitos violados, a polícia acabou constatando que os homens das imagens amarrados e detidos não eram criminosos, na verdade eles eram trabalhadores, tá? Eles não tinham passagem alguma pela polícia e tinha alguns que estavam com marmitas na bolsa inclusive, mas foram tratados como suspeitos simplesmente por conta da cor da pele deles e da localidade onde
onde eles estavam. Eles precisavam passar por ali para sair da comunidade e ir para a pista pegar ônibus. De acordo com as pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEVE, os pretos e pardos são vítimas da maior parte das execuções registradas nas periferias brasileiras. Eles também são tratados com mais rigor quando são acusados ou condenados por algum crime. Quando a gente faz essas estatísticas de distinção pela cor de pele no Brasil, é assustador, tá? Luiz Morier e J. Paulo intitularam sua fotografia como Todos os Negros, pois na imagem vemos que o policial, que era um homem pardo, aprisionou com uma corda amarrada no pescoço um grupo de homens que tinham a pele mais retinta que a dele, o que os tornavam uma espécie de suspeitos. Os homens da fotografia já não eram mais escravizados acorrentados para serem vendidos, mas eram descendentes desses escravizados e vítima de um racismo que permanecia entranhado nas instituições e em toda a estrutura do país, tá bom, pessoal? De acordo com a professora Inaê Lopes dos Santos, o Brasil é, abre aspas, país fundado no racismo e lapidado pela escravidão, o país no qual a própria ideia de poder passa pela autorização da opressão e da exploração de determinados sujeitos. O país cujo ventre era e continua sendo um navio negreiro. Ao falar sobre a sua foto, Luiz Morier afirmou o seguinte, abre aspas, a sensação que tive quando os avistei era de que a Lei Áurea não valeu de nada, estavam sendo carregados pelo pescoço como escravizados. Fecha aspas. O Morier, pessoal, disse que a sensação de humilhação era o que marcava aquela cena. Foi a sensação que ele sentiu no momento. Os homens eram pessoas simples, humildes, trabalhadores, pobres, que foram humilhados pela polícia e que não tinham cometido crime algum. E vou falar para você, o poder da fotografia desse momento captado não parou por aí não. Ela foi usada pela campanha do Leonel Brizola, que acabou virando governador do Rio de Janeiro em 1983. Foi a brecha para inserir formação em direitos humanos e aulas sobre práticas antirracistas por parte das forças policiais. E também para colocar um comandante negro na polícia militar, o famoso Nazaré Cerqueira. Inclusive eu indico para vocês, deixo sugestionado, coloca a capa aí para nós, Fernandão, da história do Nazaré Cerqueira. Vocês querem entender segurança pública no Rio de Janeiro, tem que entender a história do Nazaré Cerqueira. Pelo amor de Deus, vai assistir esse documentário. Bom, Cerqueira conseguiu inserir muitas práticas para que a polícia conseguisse compreender melhor a questão racial no Brasil. Inclusive, muitos policiais disseram, mano, a gente não tinha forma, não sabia disso e tal. Os caras falaram na época. O Nazaré Cerqueira é alguém que vocês precisam conhecer a história. Eu deixo reafirmado aqui e destacado novamente isso. É um vídeo muito bom do canal que a gente fez, a gente pesquisou a vida dele durante meses. Bom, um ano depois da foto, Leonel Brizola seria governador do Rio de Janeiro e seu partido, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, era o centro do pensamento do movimento negro do Rio de Janeiro, tendo Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento como expoentes. Tanto a Lélia Gonzalez, pessoal, quanto o Abdias ficaram conhecidos mundialmente pela luta pelos direitos das populações negras brasileiras. Eu acho que é muito importante que vocês conheçam o Abdias do Nascimento e a Lélia Gonzalez. São dois nomes importantíssimos para a gente entender o Brasil. Inclusive porque eles eram membros ativos do MN1, Movimento Negro Unificado. E a imagem feita por J. Paulo e Luiz Morier foi usada em 1988. No marco dos 100 anos da Lei Áurea no Brasil. Afinal, a Lei Áurea completou 100 anos em 88 e por que diabos a polícia estava amarrando trabalhadores negros com cordas como na época da escravidão? Ficou a pergunta, mas essa fotografia deu conta de balançar aí as discussões e acender o fósforo quando os bicos de gás já tinham sido rompidos. Certo? Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix para que a gente possa fazer o trabalho cada vez mais e melhor para vocês. Forte abraço, valeu, até mais.